percebeu e ela ainda não te mordeu. É porque matemática não é bicho-papão. Matemática não é bicho-papão. Olá meninos, olá meninas do curso de Pedagogia da UniOeste. Estamos de volta aqui para falar mais uma vez sobre frações. Na outra aula nós falamos sobre representação de fração e hoje vamos falar sobre frações equivalentes. Muito bem, o que são frações equivalentes? Nós já sabemos que a fração é a representação de um todo. Então eu vou colocar aí, por exemplo, se eu tiver um inteiro dividido em duas partes, pegar uma parte só, que eu vou ter 1/2. Muito bem. Se esse mesmo inteiro for dividido em 4 partes e eu pegar 2 partes, que fração eu vou ter? 2/4. E se esse mesmo inteiro for dividido em 6 partes e eu pegar 3 pedaços? 3/6. As frações são diferentes. Sim, o tamanho do pedaço é diferente. Se eu comparar o total dessa fração, o que acontece? São iguais, não é? É como se eu dissesse, eu parti meu bolo ao meio e comi metade. Você partiu o mesmo bolo em 4 pedaços, mas comeu 2 partes. Ah, Maria partiu o mesmo bolo em 6 pedaços, só que comeu 3 pedaços. Todas nós comemos o mesmo tanto do bolo. Então, no final, a porção da representação dessa fração é o mesmo tanto. Então, elas são equivalentes. Quer dizer, são frações diferentes, mas que representam o mesmo pedaço em relação ao total. Certo? Se eu quiser saber, por exemplo, qual fração é maior? 2/3 ou 4/5? Quem é maior? Como eu vou comparar essas frações? Eu não posso comparar uma fração dividida em 3 com uma fração dividida em 5. Não é? Os pedaços são diferentes, não podem ser comparados. Então, como é que eu vou comparar essas frações? Encontrando frações equivalentes aonde o denominador seja igual para os dois. Então, vamos lá. Primeiro método, pela multiplicação. Vamos encontrar as frações equivalentes a 2/3. Do mesmo jeito que nós fizemos antes. Multiplico por 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Multiplico por 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Por 4, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Por 5, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Por 6, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Vamos até aqui. Se precisar, a gente continua. Vamos ver os 4/5, então. Frações equivalentes a 4/5. Multiplico por 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Multiplico por 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. Opa! O que aconteceu aqui? Eu encontrei aqui uma fração com denominador 15 e aqui uma fração com denominador 15. Eu encontrei duas frações equivalentes às primeiras, mas que têm denominador comum. Então, essas frações podem ser comparadas. Eu não posso comparar 2/3 com 3/5, mas eu sei que 2/3 é igual a 10 quinzeavos. E 4/5 é equivalente a 12 quinzeavos. Então, isto eu consigo comparar. Qual fração é maior? 10 quinzeavos ou 12 quinzeavos? 12 quinzeavos. Então, 10 quinzeavos é menor que 12 quinzeavos. Lembra? O lado maior virado para o número maior. O biquinho virado para o número menor. Aí eu não esqueço nunca, não é? Quem é maior, o sinal de maior e o sinal de menor. Bom? Muito bem. Essa é a maneira
por multiplicação, do passo a passo. Mas nós temos uma fórmula matemática, uma maneira matemática. Por quê? Porque às vezes a fração é muito grande e vai muito trabalho se eu estiver aqui fazendo passo a passo. Eu tenho uma maneira mais rápida, ou às vezes eu vou comparar 2, 3, 4 frações. Então eu tenho uma maneira mais rápida. Como é isso? Fazendo o nosso mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. A pergunta sempre que acontece, mas eu não posso multiplicar direto 3 e 5? Em alguns casos eu até posso, é a mesma coisa, nós vamos ver que aqui o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação do 3 e do 5. Mas em casos onde eles sejam múltiplos entre eles, aí já não dá certo. Eu vou encontrar um múltiplo, vai dar certo fazer, só que eu vou encontrar um múltiplo muito grande e eu vou trabalhar com números muito grandes. Então, é muito interessante que eu consiga tirar sempre o menor número para que eu trabalhe com números menores, porque essa fração vai ter que ser depois simplificada, tudo vai se tornar mais difícil se eu trabalhar com um número grande, tá bom? Então, vamos ver, o que é mínimo múltiplo comum? É isso, qual a fração que é múltiplo da primeira, mas que é a menor, a primeira que aparece, que é comum para os dois. Para essa divisão, eu vou usar os números primos. Lembra dos números primos? São aqueles que são somente divisíveis por eles mesmos. Quais são os nossos números primos? 2, 3, 5, 7, 11. Depois nós temos outros, mas até usualmente a gente usa até aí. 3 e 5. O primeiro número primo é 2. Alguém aqui é divisível por 2? Não. Então não posso dividir. Qual é o próximo? 3. Tem alguém divisível por 3? Sim. Dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 3, não dá. Então, eu não mexo com quem está quieto. Eu deixo o 5 aqui quietinho. Eu repito ele aqui. Agora, qual é o próximo número que eu consigo dividir aqui? 5. Então, o 1 já estava aqui. 5 dividido por 5, 1. Agora, eu vou multiplicar esses dois números. 3 vezes 5, 15. Este 15 é o meu denominador. Eu não posso acabar aí. Eu sei que a minha fração equivalente a 2/3 e a 4/5 vai ter um denominador 15avos, tá? Como é que eu vou então encontrar o meu numerador? Então, eu sei que a minha fração é 2/3. Qual a fração que vai ter denominador 15? Qual número eu multipliquei por 3 para encontrar o 15? Que conta eu faço para encontrar esse número? Eu faço o pensamento inverso, né? 3 vezes alguma coisa me deu 15. Como é que eu sei esse alguma coisa? 15 dividido por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? Então, eu vou dividir aqui. 15 dividido por 3, 5. Se eu multipliquei o número de baixo, eu também tenho que multiplicar o número de cima pelo mesmo número. Se aqui eu multipliquei por 5, eu também vou multiplicar em cima. Então, 5 vezes 2, 10. Qual é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A regra deveria ser divide pelo de baixo e multiplica também pelo de cima. Porque esse divide pelo de baixo significa que eu já multipliquei pelo de baixo, não é? Mas a gente conhece a regra assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E aí não entende, esquece e não consegue fazer, né? Muito bem. Podemos fazer indicando com a flechinha ou podemos fazer em forma de expressão.
2/3 é igual. Vamos fazer usando a expressão, que eu acho muito bom de fazer. Sei que o denominador é 15, e aí eu vou ter 15 dividido por 3, 5 vezes 2, igual 10/15. Certo? Vamos fazer então a de baixo, a segunda. 4/5. E eu sei que o meu denominador será 15. 15 dividido por 5, 3. Multiplico o de cima. 3 vezes 4, 12. Ou, direto, 4 vezes 5 na forma de expressão. Então, eu sei que o denominador será 15. 15 dividido por 5 vezes 4. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. 12/15. Chegamos no mesmo ponto onde nós fizemos pelo método da multiplicação. Eu sei que 2/3, que é a mesma coisa que 10/5, é equivalente a 10/5, e sei que 4/5 é equivalente a 12/15. Agora eu posso comparar? Sim, agora eu posso comparar. Então, o lado maior, o lado aberto, vira para o lado maior. O lado fechadinho, vira para o lado menor. Agora eu posso comparar, certo? Legal! Já sabemos comparar frações. O que mais a gente pode fazer com essas frações? As operações matemáticas. Eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, vamos começar pela adição. Se eu quiser adicionar 2/4 mais 3/5. Vou fazer primeiro pelo método da multiplicação. 2/4. Vamos achar as frações equivalentes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Por 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Vamos fazer os 3/5 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. Vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Vezes 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Opa, encontramos o 20 aqui. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer pelo método da multiplicação e vamos fazer pelo método matemático para encontrar as duas frações. E depois a gente faz a parte da soma. Como é que eu vou encontrar a fração equivalente a 5 e 4? Pelo mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Então, usando os números primos, eu tenho divido por 2. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide 2, não mexe com quem está quieto. Por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. Abaixo. O 5 não mexe com quem está quieto. Vou dividir por 5. 1. 5 dividido por 5, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu sei que o meu denominador será 20. Então, agora, vamos terminar para encontrar a fração. Eu só encontrei o denominador. Então, eu sei que eu tenho uma fração equivalente a 2/4, onde o denominador será 20. Vou fazer pelas duas indicações. Divide e multiplica.
20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Ou 20 dividido por 4 vezes 2. 5 vezes 2, 10 20avos. Para 3/5, eu sei que o meu denominador será 20. Então, 20 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Ou, eu sei que o meu denominador é 20. 20 dividido por 5 vezes 3. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu cheguei na fração 10 20avos e 12 20avos. O que eu vou somar agora? Eu vou somar somente as frações que eu encontrei. Eu vou somar as frações equivalentes. As frações originais eu não vou somar. Eu não posso somar 4 com 5. Não consigo somar isso. Eu vou trabalhar apenas com as frações equivalentes. Então, agora eu vou partir para a adição. 10 20avos mais 12 20avos. 10 mais 12, 22. 22 20avos. Agora, esta fração, ela já é a minha resposta? Não. A resposta, ela tem que sempre ser a menor fração possível. Então, eu tenho que simplificar essa fração para conseguir encontrar a menor fração que eu puder. Então, eu vou conversar com ela. A primeira pergunta que eu faço é: que tipo de fração você é? A fração, o numerador é maior que o denominador? É. Então, eu sei que essa é uma fração imprópria. Como é que eu simplifico uma fração imprópria? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, o que eu vou fazer aqui? 22 dividido por 20. 1 vezes 20, 20. Sobra 2. 1 inteiro e 2 20avos. Então, eu sei que essa fração é igual a 1 inteiro e 2 20avos. Certo? Deixa eu colocar melhor aqui que o traço foi para o lugar errado. 1 inteiro e 2 20avos. Ainda estou na primeira, na menor, já encontrei a menor resposta possível? Será que eu não consigo fazer mais nada com essa fração? Não, ainda consigo. 2 20avos, o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo simplificar. Então, se eu divido o número de cima, eu vou dividir o número de baixo também. Então, o que eu tenho aqui? 2 eu vou dividir por 2. E o 20 eu vou dividir por 2. Quanto que eu vou encontrar aqui? 1 inteiro e 1 décimo. Agora, eu tenho mais alguma coisa para fazer com essa fração? Não, eu não tenho mais nada. Então, esta é a minha resposta final. Tá certo? Muito bem. E se eu quisesse, por exemplo, realizar uma subtração? 7/5 menos 2/4. Do mesmo jeito que eu fiz a adição. Eu não posso subtrair frações com denominadores diferentes, 5 e 4. Não dá para realizar uma operação com denominadores diferentes, com pedaços diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Tornar essas frações iguais. Encontrar frações equivalentes entre 7/5 e 2/4 que tenham o mesmo denominador. Primeira forma, pela multiplicação, pelo método do passo a passo. Vamos lá. 7/5. Vou multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14.
5 vezes 2, 10. Vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 5, 15. Por 4, 7 vezes 4, 28. 5 vezes 4, 20. Por 5, 7 vezes 5, 35. 5 vezes 5, 25. Vou fazer até aqui. Se precisar, a gente faz mais. Vamos encontrar uma fração equivalente a 2/4 que tenha algum denominador igual, equivalente aqui, não é? 2/4, vou fazer vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. O que aconteceu aqui? Eu tenho duas frações com denominador comum, que é o 20. Então, eu posso trabalhar com essas duas frações. Esse é o método da multiplicação, método do passo a passo. E tenho o método matemático, que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4. Sempre usando como divisores os números primos. Então, começando pelo 2. 5 pode dividir por 2? Não, não mexe com quem está quieto, deixa o 5 lá, quietinho. 4, dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2, 2. Coloco o 2 aqui. Dá para dividir de novo? Sim. O 5 continua quietinho lá, não mexe com ele. 2, então vou dividir de novo por 2. 2 dividido por 2, 1. Agora vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 1 eu já tinha. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. 20 é o meu denominador. Não terminei ainda. Preciso encontrar qual é o meu numerador para terminar a minha fração. 7/5, qual é a fração equivalente que tenha numerador 20, denominador 20? Divide e multiplica. Então, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 7, 28. Ou vou indicar com a expressão 20, denominador 20, 20 dividido por 5 vezes 7. 20 dividido por 5, 4. 7 vezes 4, 28. 28 20avos. Vou fazer a mesma coisa com os 2/4. 2/4. Vou encontrar uma fração equivalente com denominador 20. 20avos. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Ou vou indicar pela expressão, que eu gosto mais. 20 dividido por 4 vezes 2. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Agora sim, terminei o método matemático. Encontrei o denominador, encontrei as frações equivalentes. Vou trabalhar com as frações equivalentes. Não vou trabalhar com as frações originais. Então, eu volto lá no exercício e vou ver o que o exercício está pedindo. Neste caso, uma subtração. Então, eu vou fazer 28 20avos menos 10 20avos. 28 menos 10, 18. 18 20avos. O que eu vou fazer com essa fração? Ela já terminou? Não, ela está muito grande. A minha resposta vai ser sempre a menor fração que eu puder encontrar.
Vou conversar com essa fração. É uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador? Não, não é uma fração imprópria, então eu não vou dividir o numerador pelo denominador. Simplesmente é uma fração que eu posso simplificar, e vou simplificar dividindo. Vou dividir por 2, em cima e embaixo. 18 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Vou dividir de novo por 2. Ah, mas eu já não poderia dividir por 4? Pode. Acontece que o seu aluno vai se perder. Aquele aluno que tem mais dificuldade, ele não consegue enxergar que esse número já é divisível por 4, por 6, por 8. Dificulta. Então, você começa sempre no passo a passo também. Divide por 2 uma vez, se precisar divide de novo, depois divide por 3, por 5, porque assim o aluno não se perde. Então, dividir por 2 aqui, vou dividir de novo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 3/5. Agora sim, posso fazer alguma coisa além com essa fração? Dá para dividir por alguma coisa? Não. 3 é primo, 5 é primo, ninguém divide por ninguém. Então, cheguei no menor resultado que eu podia encontrar para essa fração. 3/5. Então, eu posso dar a resposta lá no meu exercício. 7/5 menos 2/4 igual a 3/5. Agora sim. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E a gente se encontra lá na faculdade. Um beijo, até a próxima aula.